Olá pessoal, hoje a gente vai estudar um pouco operações com funções, né? E basicamente a gente vai aprender a determinar o domínio de soma de funções, produto de funções e divisão de funções. Isso é justamente um combinado entre duas funções, onde você vai realizar ou soma, ou produto, ou divisão, né? Como sendo os primeiros tipos de operação onde você vai munir funções. Então, vamos ver o nosso primeiro exemplo relacionado à soma de funções, né? Vamos determinar o domínio de f de x igual a raiz de 2x menos 1 mais raiz de x, né? Então, primeiramente, a gente vai reescrever essa função, né, como sendo soma de duas funções g de x, onde g é justamente 2x menos 1, mais a nossa função h de x, que vai ser raiz de x, né? Bom, para a gente determinar o domínio da nossa função f, basta a gente primeiramente determinar o domínio da nossa função g e do domínio da nossa função h. Então, repare que o domínio da nossa função g vai ser o x em r, tal que 2x menos 1 vai ser maior ou igual que zero, né? Por que isso daqui? Lembre-se, quando a gente está analisando uma raiz quadrada, né, o número que está dentro do radicando, ele tem que ser não negativo, ou seja, ele tem que ser ou positivo ou igual a zero. Então, por isso eu posso reescrever o domínio como sendo esse cara aqui. Depois disso, o que a gente faz? A gente vai fazer apenas isso daqui, que é passar o nosso menos 1 para o outro lado da desigualdade, né? Ficando um positivo. E depois disso aqui, a gente só vai fazer isso aqui, ó, que é a mesma coisa que passar o 2 dividindo, né, para o outro lado da nossa desigualdade. Então a gente vai ter que o domínio de G vai ser esse conjunto. Mas quem é esse conjunto aqui feio? É justamente o nosso intervalo semiaberto de 1/2 até mais infinito, né? Repare que para fazer a análise desse conjunto para esse intervalo é bem simples, né? Aqui são todos os valores de x reais, pelos quais eles vão ser maiores ou iguais a 1/2. Então, a melhor representação desse formato de conjunto é dessa forma, né? Então, determinando o domínio de G, vamos determinar agora quem? O domínio da nossa função h de x. Então, para fazer isso, né, basta a gente ver que o domínio de h vai ser os valores de x não negativos, né? Isso é equivalente a dizer o quê? Que é nosso intervalo semiaberto de 0 a mais infinito. Mas a gente fica com a seguinte dúvida. Como é que a gente calcula o domínio, como é que a gente determina o domínio de f, sabendo que f é a interseção entre esses domínios? Bom, para a gente fazer isso, basta a gente fazer um pequeno esboço, né, para facilitar. Veja aqui, o domínio de H vai ser representado por 0 mais infinito, né? Então a gente vai majorando isso aqui, a reta, né? Repare que o domínio de G é justamente quem? 1/2 até mais infinito. A gente majora. Depois o que a gente faz? A gente traça retas passando por esse ponto e sendo perpendiculares às outras duas, né? De tal forma que a gente vai ver os intervalos que estão majorados, vendo quais intervalos vão se repetir em ambos, né? No caso, se a gente for parar para analisar aqui, o domínio de f vai ser representado por 1/2 mais infinito, porque o intervalo majorado que está tanto no domínio de G quanto no domínio de H vai ser esse intervalo aqui. Logo, o domínio de f vai ser representado por 1/2 mais infinito. Agora, para nosso exemplo 2, a gente vai fazer a seguinte análise. Análise entre produto de funções, né? Semelhante ao exemplo 1, a gente vai reescrever essas funções como essa função como sendo g de x, essa função como sendo h de x. Depois disso, a gente vai analisar o domínio da de g e o domínio da h, né?
Perceba que o domínio da nossa função g vai ser todo x real tal que menos x quadrado mais 9 vai ser maior ou igual que zero. Isso é a mesma coisa que o quê? A gente resolver essa inequação, né? Porque para a gente determinar os caras que satisfazem isso aqui, é só a gente relembrar de uma inequação de segundo grau, né? E para a gente fazer isso, a gente pode fazer análise de sinal, anexando a nossa inequação a uma função quadrática. Então, o que a gente pode fazer, né? Para a gente resolver isso aqui, né, a nossa inequação, a gente tem que seguir dois passos, né? O primeiro deles, né, é encontrar as raízes, né? Bom, a gente sabe que na nossa inequação aqui, A é menos 1, B é 0, C é 9, né? Tendo em vista que a nossa inequação é da forma x² mais bx mais c maior ou igual que zero, né? Então, o delta, né, será quem? 0 ao quadrado menos 4 vezes a, que é menos 1, vezes c, que é 9. Isso é o mesmo que 0, né, 0 ao quadrado, 0, menos com menos mais, 4 vezes 1, 4 vezes 9, 36. 0 mais 36, 36. Então, encontramos nosso delta. Agora, a gente vai encontrar quem? A gente vai encontrar as raízes, né? Que sempre a gente sabe que para calcular isso, basta a gente utilizar a fórmula de Bhaskara, né? Então, repare que nosso x vai ser menos b, que é menos 0, mais ou menos a raiz quadrada do nosso delta, que é 36, né? Sobre 2 vezes a. Quem é o nosso a? Menos 1. Então, isso vai ser igual a 0, não vai adicionar em nada, né? Nem vai retirar em nada. Raiz de 36, 6, positiva e negativa. 2 vezes menos 1, menos 2. Daí a gente vai fazer a análise de dois casos, quando o x for positivo e quando for negativo. Quando x for positivo, a gente tem isso aqui, x igual a menos 3. Quando x for negativo, a gente tem x igual a 3. Então, a gente encontrou as raízes da nossa inequação. Agora, como segundo passo, né, a gente vai analisar o quê? Concavidade, né? Para a gente analisar a concavidade, basta ver que como nossa inequação ela vai ser menos x² mais 9 maior ou igual que zero, né? Então, A vai ser menos 1, né? Então, G vai ser côncava para baixo, né? Aliás, perdão, a nossa inequação é côncava para baixo, né? Isso vai implicar que a nossa análise da nossa inequação vai ser desse formato, né? Onde ela vai ser côncava para baixo, né? Aqui ela vai admitir valores negativos, aqui também, né? Onde o x estiver aqui. E entre esse intervalo aqui, né? Ele vai admitir valores positivos, sendo que em menos 3 e em 3 ela vai admitir o valor zero. Logo, né? Menos x² mais 9 vai ser maior ou igual que zero se só se x estiver nesse intervalo fechado, né? Por que vai ser nesse intervalo fechado? Porque ela vai admitir o valor zero em menos 3 e 3 e valores positivos entre menos 3 e 3. Portanto, a gente vai ter que o domínio da nossa função g vai ser o intervalo fechado menos 3 e 3. Além disso, né, como a gente sabe, a nossa função h ela é a raiz de x, né? Então, o domínio dela vai ser os x em R, tal que x tem que ser maior ou igual que zero. Isso é o mesmo que o nosso intervalo semiaberto de zero até mais infinito, né? Portanto, para a gente determinar o domínio da nossa f, que é a interseção entre os domínios, basta a gente fazer o quê? Essa análise aqui, né? E como vai funcionar essa análise? Semelhante ao primeiro exemplo, o domínio de g vai ter entre menos 3 e 3, né? O domínio da nossa função h vai estar entre 0 e mais infinito. A gente traça retas perpendiculares passando por nossos pontos e onde tiver a interseção do majoramento, a gente vai conseguir concluir que é um domínio de f, que no nosso caso é entre 0 e 3. Logo, o domínio da nossa função f é um intervalo fechado 0, né, e 3. Vejamos agora o nosso exemplo 3, né, que é justamente determinar o domínio de uma função
que vai caracterizar uma divisão entre uma função g por uma função h, sendo a função g determinada dessa forma e a função h determinada dessa forma, né? Então, semelhante ao exemplo 1 e ao nosso exemplo 2, basta a gente calcular o domínio de G e o domínio de H, né? Primeiramente, o domínio de G vai ser os números não negativos, né, que vão estar dentro dessa raiz. Então, o domínio de G vai ser representado dessa forma, que é equivalente a representar dessa forma, passa o menos 1 mudando de sinal, e que é a mesma coisa que a gente representar dessa forma, através de um intervalo semiaberto de 1 até mais infinito. Da mesma forma, como a gente tem h de x como sendo a raiz de x mais 1, né? Então, o seu domínio vai ser esse cara aqui, né? Onde x mais 1 tem que ser não negativo, né? Então, isso aqui vai ser equivalente a fazer isso daqui, né? Passa o 1 mudando de sinal. Isso aqui vai ser equivalente ao intervalo semiaberto menos 1 até mais infinito, né? Bom, mas para determinar o domínio de uma função que é caracterizada por uma divisão entre duas funções, basta fazer isso? Não necessariamente. A gente viu que o domínio de f são os x que estão no domínio de g e no domínio de h, tal que h de x é diferente de zero. Então, como calcular, né, como saber esse conjunto? Primeiro, basta a gente fazer um cálculo onde é que h de x vai ser zero, né? Então, encontraremos os pontos de x, tal que h de x é zero. H de x, lembrando, é a raiz de x mais 1, né? Então, onde é que h de x é zero? H de x é zero se e somente se raiz de x mais 1 for igual a zero. Isso acontece se e somente se x mais 1, né? A gente pode pensar, né, de uma forma bem rudimentar, que a raiz vai passar como um quadrado, né? Então isso vai ser x mais 1 igual a zero ao quadrado, né? E isso é equivalente, né, a x mais 1 igual a zero. Resolvendo essa equação simples, passando o 1, mudando de sinal, se só se x for igual a menos 1. Então, h de x é zero se só se x é igual a menos 1. Então, o que a gente vai fazer? Para analisar o domínio da nossa função f, né? Basta agora a gente fazer o seguinte fato. Primeiro a gente coloca aqui o domínio de g, né, que vai ser de 1 até mais infinito. Depois, a gente vai colocar o domínio de h, retirando o ponto menos 1. Ou seja, aqui eu não sei se está dando para ver direito, mas aqui é uma bolinha aberta em menos 1, que vai de menos 1 até mais infinito, né? E depois depois da gente majorar, a gente vai analisar onde se intercepta esse majoramento, né? Repare que vai se interceptar em 1 mais infinito. Então, o domínio da nossa função f vai ser um intervalo semiaberto 1 até mais infinito. Então, pessoal, basicamente é isso. Espero ter ajudado e até mais.